Pois, estamos todos no mesmo barco, que é um daqueles de borracha que levamos para os festivais e furamos logo no primeiro dia. É assim que está a nossa confiança, frágil. Se ao menos houvesse uma maneira de protegermos estes nossos coraçõezinhos doces, mas hipocondríacos. Olá, o meu nome é Maria Palha e sou autora do livro Uma Caixa de Primeiros Socorros das Emoções, um livro que eu criei ao longo da minha experiência em contextos de crise humanitária. Olá, doutora! Obrigada por ter aparecido assim, não estava nada à espera, que surpresa! Mas e em relação ao período que vivemos neste momento? Em relação ao período que vivemos neste momento, acredito que todos podem e devem ter a sua própria caixa de primeiros socorros das emoções, porque é usando as nossas emoções que nós poderemos sobreviver melhor à situação em que todos nos encontramos. Sobreviver melhor no sentido em que conseguimos lidar com a situação, mesmo que seja difícil, e evitar as feridas invisíveis dessas situações. Mas o que é que levou a doutora a escrever este livro? Fui eu, foi por minha causa. Eu escrevi este livro porque comecei a ver que, em diferentes contextos de crise humanitária, que o que definia a forma como todos nós lidávamos com as situações não era propriamente o tipo de crise pelas quais vivíamos, mas sim a forma como nós conhecíamos e lidávamos com as nossas emoções. Alguém que sabe o que fazer e o que significa estar com medo, alguém que sabe o que acontece quando se sente em crise, alguém que sabe lidar e gerir com as suas frustrações, alguém que sabe lidar e gerir com a sua falta de esperança, com a sua ansiedade, com as suas preocupações ou até com a sua tristeza, e quando por outro lado deve ativar a sua compaixão, a sua generosidade, trabalhar e reforçar o seu sentido de propósito ou bem-estar comum, é alguém que vai conseguir perceber e ativar estes mecanismos internos que são o que nos distinguem nos distinguem enquanto espécie, para conseguir sobreviver às situações de crise. E por isso criei esta ferramenta que pode ser útil para todos e neste momento para nós em específico. Pois, para mim vai ser de certeza. Eu normalmente ferramentas é mais na ótica do utilizador. Por acaso gostei muito da doutora, mas acho que a doutora não percebeu bem o meu nível de preocupação. Mas porquê é que estás tão preocupada? O que é que te preocupa neste momento? O que me preocupa, doutor, é que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. É que estamos a voltar ao normal, mas ao mesmo tempo nada disto é normal. De repente tenho que ir para o escritório, mas eu não quero ir para o escritório porque eu tenho medo de ir para o escritório e depois vou para o escritório e sinto-me mal porque estou no escritório a pensar que tenho medo e acabo por não trabalhar. Como é que eu me posso proteger disto? Proteger-me de mim própria, doutora! Olha, o que eu te posso dizer é que uma das melhores formas para nós conseguirmos, neste caso, proteger-nos da situação é conseguirmos identificar o que é que nos tira a esperança e qual é a função desta desesperança. O que me diz é que há aqui é que sentes com medo. O medo tem uma função muito importante de nos proteger perante uma ameaça de perigo e, eventualmente, a ideia de voltares agora para o trabalho pode representar que te sentes mais em contacto com o vírus ou com maior propensão para ser contaminada com o vírus, e isto pode exigir uma reflexão aqui das diferentes coisas que podemos fazer ou que podes fazer e introduzir no teu dia-a-dia para te sentires mais segura. Eventualmente avaliar esta questão dos transportes públicos, eventualmente ver e inquirir no ambiente de trabalho como é que vão ser as divisões, as medidas de segurança e de contenção, que tipo de máscaras é que é importante levar, como é que se ficam as secretárias, como é que é a movimentação e a higienização dos colegas, etc. Tudo isto vem porque o medo nos sinaliza que te sentes insegura, então, de certa forma, retirar as informações sobre isso. É que eu acho tantas, começo a duvidar de mim. A doutora, desculpe lá eu estar-lhe sempre a chamar doutora, mas é que a doutora tem um curso superior. Eu também, já agora. Eu sei que a doutora esteve em cenários de guerra e de tragédias naturais. E a doutora não acha que nós somos todos uns mariquinhas por estarmos a morrer de medo desta pandemia? Sim, eu já tive em imensos cenários de guerra, em imensos contextos de intervenções, de crises humanitárias. E, na verdade, o que eu tenho a dizer é que, e isto foi muita razão que me levou a escrever este livro, muitas vezes não é a própria situação que nos vai dizer que somos mariquinhas ou não são as situações que definem o tipo de sofrimento, se estamos a exagerar ou não, mas é a capacidade e o conhecimento que temos sobre as nossas emoções e a forma como nós lidamos com as situações, ou seja, o nosso autoconhecimento. E por isto o que eu posso dizer é que tanto aqui, neste momento, o contexto de pandemia está-nos a fazer desenvolver e manifestar uma série de reações psicológicas que advêm deste contexto, e são exatamente as mesmas reações que vêm
noutros contextos de crise humanitária. Por isso, o que está a acontecer neste momento é típico de um contexto de crise e que é comum acontecer em contextos como em situações de crise. Por definição, uma situação de crise significa um momento onde há uma interrupção abrupta do fluxo das situações, ou seja, das coisas, e o funcionamento deixa de ser um funcionamento normal para ser um funcionamento altamente atípico, para o qual nós não estamos preparados. E por isso, seja num contexto de guerra, seja num contexto de pandemia, ou seja mesmo num contexto de divórcio, tudo o que sejam situações de crise, pode ser uma crise muito grande lá fora, como uma pandemia ou uma guerra, ou pode ser uma crise cá dentro, como a situação de um divórcio, que representa para nós que podemos ficar sozinhos, e esta dificuldade de gestão da solidão é muito difícil para muitas pessoas. Pois, há quem o diz. Eu e a Maria estamos a atravessar uma fase muito complicada e eu estou até a pensar meter os papéis do divórcio. Só mais uma coisinha, desculpe lá. É que eu agora, recentemente, desenvolvi um medo que é estar a ir trabalhar a pé na rua e de repente que alguém me cuspa para cima. Eu antes não tinha este medo. E tenho a certeza que não sou a única pessoa nesta situação. A doutora, por acaso, não tem aí uma dicasinha para aqueles que também estão a voltar ao trabalho e estão confusos e assustados? Uma das primeiras coisas que eu costumo recomendar é, de facto, as pessoas colocarem-se todas na mesma página e eventualmente, quando se tem o primeiro encontro, seja com a chefia ou com as próprias equipas, partilhar as preocupações e as expectativas sobre este regresso ao trabalho é extremamente útil. Se querem preparar-se, podem fazê-lo com a família. O facto de vivermos em grupo, com famílias, às vezes não partilhamos coisas que nos preocupam e as outras pessoas não sabem bem onde é que estamos. Então, partilhar preocupações e expectativas sobre esta nova fase, o que eu espero desta fase e o que me preocupa para esta fase é isto, é útil para fazer em família e depois no regresso ao próprio trabalho. Outra coisa que é extremamente importante é que haja honestidade em relação ao que nós estamos a sentir e o que estamos a viver. Se até agora nós havíamos e ainda vemos empresas com uma cultura pouco ligada às pessoas, neste momento é muito importante que estejamos todos juntos em termos da partilha e honestamente sobre a dificuldade que esta situação acarreta. Se alguém está com mais dificuldade de concentração, de foco, de memória, porque de facto passámos muito tempo fechados em casa com um nível de exigência elevadíssimo, às vezes a ter que gerir família e trabalho, se alguém está a ter este tipo de reações que são típicas desta fase, poder partilhar estas reações e poder, de certa forma, introduzir e abrir isto pedindo ajuda aos colegas ou às próprias chefias. Isto é muito importante. Depois temos aqui esta questão do cuidar de mim. Embora este pareça um grande clichê, a verdade é que cuidar de nós nesta altura, no regresso ao trabalho, é extremamente importante. Não esquecer de introduzir rotinas rigorosas e, de facto, se o nível de stress agora pode baixar porque já não estamos com a família em casa, para quem vai regressar fisicamente aos seus trabalhos, há outros stresses que surgem, por isso introduzir aqui algumas técnicas de respiração é extremamente importante. Há muitas técnicas de meditação, respirações ativas, às vezes bastam 10 minutos de respiração para nós conseguirmos, de certa forma, controlar e equilibrar o nosso sistema nervoso central. E depois temos também aqui algumas técnicas de movimento. Todos sabemos que quando temos dores no pescoço, porque estamos tensos, se fizermos assim conseguimos desbloquear algumas tensões. E o movimento é de facto muito importante e introduzirmos pequenos movimentos, seja de yoga, seja o exercício físico, seja umas caminhadas nesta fase, é extremamente útil e ajuda a interiorizar esta experiência que o nosso corpo está a tentar assimilar. No fundo, foram muitas semanas de isolamento. Fiquem atentos, é muito comum nesta fase haver o aumento de consumo de automedicação, seja para dores de cabeça, seja para a ansiedade. Não tomem, não automediquem, procurem os especialistas deste momento, é muito importante e útil. E também é muito comum que haja o aumento de consumo de álcool, de drogas ou de tabaco. Fiquem atentos, não é suposto nós descuidarmos de nós e quando menos cuidarmos de nós, mais difícil vai ser a recuperação e menos previsibilidade, mesmo ao nível de sistema imunológico, vamos ter. Não hesitem em procurar ajuda. A ajuda neste momento são intervenções muito breves,
breves, a nível da psicologia, o psicólogo vai fazer intervenções breves, o coaching vai fazer uma intervenção ainda mais breve, por isso não hesitem em procurar ajuda especializada, há muitos recursos e aproveitem que também surgiu nesta crise uma série de recursos e uma série de profissionais a prestarem o seu apoio. E não se esqueçam que têm sempre a vossa caixa de primeiros socorros, que acaba por ter uma série de técnicas de autocuidado e autoajuda que são extremamente úteis para este momento, está bem? Está bem, doutora. Muito obrigada. Engraçado que a doutora diz yoga e eu achei que era yoga, mas eu por acaso até já comecei aqui a trabalhar na minha caixinha de primeiros socorros, das emoções. Já tenho o álcool, as luvas e preparei fita cola para colar o meu coraçãozinho partido, batatas fritas, incenso, não é? Para a yoga, não sei, doutora, um caderninho para apontar e uma caneta de trevo para dar boa sorte. E depois tenho ainda um agrafador, uma pessoa nunca sabe, um espelho para ver as minhas emoções e um baralho de cartas que é para quando estiver aborrecida. Agora já só me falta ir comprar o seu livro. Ir não! Mandar vir que eu ainda estou em casa de quarentena.